Amém, irmãos? Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Está escuro, né, irmãos? Estou vendo que está escuro. E eu falo, mas por que está escuro, gente? Estou com o negócio aqui no... Estou enxergando ninguém. Eu falei, uai, será que é minha vista? Estou com o negócio escuro aqui no olho. E os irmãos nem me avisam, né, irmão? Misericórdia. Hã? Não, tô vendo que está escuro, tudo escuro. Vai não acender a luz, gente. Tem um negócio ali. Vamos lá. Me perdoe. Verso 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Preste atenção nessa frase: Fazei isto em memória de mim. Vocês vão partir o pão, que é o meu corpo, e vocês vão fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Se nós temos uma ordenação absoluta do Senhor aqui, é que a mesa do Senhor, o pão e o cálice, precisam ser feitos em memória do Senhor, em memória de Cristo. E não só isso, toda a igreja e tudo que acontece na igreja de Cristo deveria ter Cristo como centro. Quando a Bíblia declara: Fazei isto em memória de mim, está falando justamente da centralidade de Cristo naquilo que nós estamos fazendo. Então, a reunião da mesa do Senhor não é uma reunião qualquer. A reunião da mesa do Senhor, ela não pode ser celebrada de qualquer maneira. Ela precisa ser celebrada em memória de Cristo, em nome do Senhor, debaixo do nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele precisa ser a figura central dessa celebração, dessa reunião. Eu particularmente não gosto de chamar de culto, porque o Senhor tem dado um outro entendimento daquilo que significa o culto, e nós temos entendido pelo Espírito que o culto somos nós. Nós é que somos o culto. Esse ambiente, o que está acontecendo aqui é uma reunião da Assembleia de Deus, é uma reunião da comunidade do Senhor. E essa assembleia, ela está reunida, essa comunidade está reunida para participar da mesa do Senhor. E a ordem do Senhor é que se faça isso em memória dele, que ele seja o centro, que os nossos olhos estejam postos nele, que nós possamos vê-lo, contemplá-lo, que nós possamos desfrutar dele, e que de fato ele venha a ser o centro desta reunião. O centro da reunião, da mesa do Senhor, não pode ser os louvores, não pode ser a pregação, não pode ser qualquer tipo de atividade que nós possamos fazer nessa reunião. Inclusive,
nós precisamos tomar cuidado para que outras atividades não tomem o lugar de Cristo na reunião, que é o lugar central, porque Ele disse: fazei isso em meu nome, fazei isso em memória de mim, e nós não podemos perder de vista isso. O autor aos Hebreus, se você puder abrir sua Bíblia comigo, e eu quero usar o livro de Hebreus como base para aquilo que eu vou falar. Hebreus, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Se os irmãos puderem ler comigo, abrir suas Bíblias. Ele vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E eu quero que você preste atenção nessa frase: e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós temos que entender que existe uma carreira proposta para nós, e que nós devemos correr essa carreira com perseverança, ou seja, sem desistir, sem parar, né? E ele está falando isso por causa do acontecimento do povo de Israel no deserto. Todo o livro de Hebreus é baseado na caminhada do povo de Israel no deserto, onde muitos se prostraram pelo caminho, onde muitos morreram no deserto e não terminaram a caminhada, não entraram em Canaã, não concluíram a caminhada. É nesse sentido que o autor está dizendo que nós também temos uma carreira proposta diante de nós, e que nós temos que correr com perseverança essa carreira. Mas no verso 2, ele vai dar para nós a forma, e a única forma possível de correr essa carreira. No verso 2 ele vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Correi com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta. De que forma? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu falei isso com os irmãos há algumas semanas atrás, né, sobre o paralelo que existe entre o povo de Israel no deserto, que tinha como objetivo Canaã, a boa terra, a promessa que Deus fez a eles, conosco. E nós também temos a promessa de uma boa terra, mas a nossa boa terra não é geográfica. A nossa boa terra é uma pessoa, e a nossa boa terra é Cristo e a sua plenitude. A ideia, irmãos, é que quando o povo de Israel entrasse em Canaã eles seriam supridos com tudo aquilo que eles precisavam. O Senhor vai dizer que eles habitariam em casas que eles não edificaram, que eles morariam em cidades que eles não edificaram, casas que eles não encheram, eles comeriam de vinhas e olivais que eles não plantaram, eles beberiam água de poços que eles não cavaram. Ou seja, essa é a manifestação da graça de Deus, onde sem esforço e sem trabalho, eles seriam colocados num lugar que os supriria por completo. Da mesma forma, a nossa Canaã, a nossa boa terra, que é Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, nós temos tudo, tudo está em Cristo. Então, nós não precisamos de muitas promessas de Deus, nós precisamos de uma única promessa de Deus, e a única promessa de Deus que nós precisamos é alcançar a Cristo, é ganhar a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai terminar sua vida dizendo:
Eu abro mão de todas as coisas para que eu possa ganhar a Cristo. E aí a gente fala assim, olha, Paulo é meio inocente no seu falar, porque ele está abrindo mão de tudo para ganhar a Cristo. O que as pessoas não entenderam é que em Cristo está todas as coisas. E quando Paulo diz que abre mão de todas as coisas para ganhar a Cristo, na verdade ele está abrindo mão de coisas insignificantes para ganhar coisas que importam. Porque em Cristo está toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus pode, tudo aquilo que Deus pode fazer, está em Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios que nele habita todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que falta em nós está em Cristo. Portanto, se nós temos a Cristo, nós temos tudo. Quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses que ele tudo pode em Cristo que o fortalece, ele não está falando como um coitadinho, como alguém que diz assim, olha, vai me faltar tudo, não vou ter nada, mas tá bom, eu tenho a Cristo, então eu vou me agarrar com Cristo aqui, e vou ficar passando necessidade, vou ficar sofrendo, porque eu tenho, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, eu tudo posso em Cristo que me fortalece, porque em Cristo eu tenho tudo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento habitam em Cristo, segundo Paulo diz em Colossenses. Então, Cristo é a nossa boa terra, Cristo é o lugar que nós temos que chegar, Cristo ser formado em nós, nós alcançarmos a maturidade, nós chegarmos à plenitude de Cristo, irmãos, é o alvo da nossa fé. Nós muito falamos sobre a carreira cristã, nós muito falamos sobre a caminhada cristã, e há pessoas que de forma errada e pessoas que muitas vezes estão enganadas, dizem assim, eu já tenho 10 anos de caminhada cristã. Só que a caminhada cristã, ela não é contada pelo tempo que você tem de conversão. A caminhada cristã, ela é contada pelo tempo que você tem de amadurecimento e o quanto você já se parece com Cristo. Então, há pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de conversão, mas não deu um passo na fé ainda. E há pessoas que estão há pouco tempo reunindo com a igreja e que já caminharam bastante em direção ao objetivo. E qual objetivo isso? Até que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Até que todos cheguemos, fala de um caminho que nós estamos traçando. Cheguemos onde? Qual é o lugar? Cheguemos na Jerusalém celestial? Não, cheguemos em Cristo, na plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, nós estamos caminhando para Cristo. E se nós não estamos amadurecendo, se nós não estamos ganhando a Cristo, no linguajar aqui do apóstolo Paulo, que eu tomo emprestado, eu abro mão de todas as coisas para que eu possa ganhar a Cristo. Nós não estamos nessa carreira, nós não estamos nessa caminhada, nós estamos parados ou retrocedendo. E aí ele vai dizer que nós temos que percorrer com paciência ou com perseverança essa carreira, e nós não podemos cometer o erro que o povo de Israel cometeu. Qual foi o erro que o povo de Israel cometeu? Quando eles chegaram diante da terra, e eles por conta própria enviaram os espias para espiar a terra, e eles viram que lá tinha gigantes, cidades fortificadas, exércitos bem armados. Eles tiram os olhos da promessa de Deus que era a terra, e eles colocam os olhos nos inimigos. Então eles voltam, aqueles espias,
e começam a difamar a terra. Eles dizem: olha, a terra que passamos a espiar realmente é uma terra que emana leite e mel. Está aqui o fruto da terra. Precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. É uma terra boa, é uma terra de mananciais. É verdade o que o Senhor falou, porém os moradores da terra são poderosos. Nós vimos lá os filhos de Anak, os descendentes de gigante. As cidades são fortificadas, os exércitos são mais fortes do que nós, e eles tiram os olhos da herança que é a terra e colocam os olhos nos obstáculos, e nesse momento gera incredulidade no coração do povo, e eles então não podem entrar na terra de Canaã, a terra da promessa, porque eles desagradaram a Deus por causa da incredulidade, porque eles tiraram os olhos da terra e colocaram os olhos nos inimigos. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é a mesma coisa. Nós também temos uma carreira a ser percorrida, nós temos que percorrer essa carreira com perseverança. A nossa terra prometida é Cristo, é a plenitude de Cristo, e só existe uma forma de nós concluirmos a carreira, se nós colocarmos os olhos no Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não olhar para os problemas, não olhar para as dificuldades, não olhar para os gigantes, não olhar para o exército que se levanta, continuar olhando para Cristo. Manter os olhos fixos em Cristo. Nós temos um bom exemplo disso, né? O apóstolo Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro diz: olha, deixa eu ir ter contigo, e o Senhor diz: vem, e ele começa a andar sobre as águas também, mas de repente vem um vento, e a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus, e começou a prestar atenção no vento, e então ele começa a afundar, e isso reflete a nossa carreira cristã. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, irmãos, nós afundamos. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos começar a viver religiosidade e não a essência do Evangelho. Quando nós tiramos Cristo do centro da reunião, nós não vamos viver o Evangelho. O Evangelho só existe se Cristo for o centro das nossas reuniões, porque tudo é por Ele e para Ele, tudo pertence a Ele. Ele é o primeiro para que Ele tenha primazia em tudo, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós temos que entender, irmãos, que Cristo precisa estar no centro, e que os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo. Nós precisamos enxergá-lo, nós precisamos vê-lo. Ao ler a palavra de Deus, ao meditar na palavra de Deus, nós precisamos enxergar Cristo, porque se nós não enxergamos Cristo, é vã a nossa reunião, é vã a nossa leitura, é vã o nosso congregar, irmãos, porque igreja se resume em reunir-se em nome de Jesus. Como ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E aí, irmãos, sabendo disso, o diabo começa a nos dar motivos para reunir, que não o Senhor Jesus. Então nós reunimos porque é bom ter comunhão, nós reunimos porque é época de nós celebrarmos 10 anos da morada, nós reunimos porque afinal de contas nós temos que prestar contas a Deus, então para desencargo de consciência, no domingo eu tenho que ir na reunião. Nós reunimos porque alguém está nos obrigando a estar aqui, e aí começamos a ter muitos motivos para reunir, que não o nome do Senhor, e isso faz com que nós perdamos a essência da reunião, que é o nome do Senhor Jesus, poder enxergá-lo, poder vê-lo,
poder entendê-lo, poder desfrutar de quem Ele é, em cada detalhe da sua riqueza. O apóstolo Paulo, um homem que foi levado ao terceiro céu, um homem que foi ao paraíso, quando ele volta de lá, ele diz assim: eu vi coisas que são coisas inefáveis, que não é lícito ao homem dizer sequer. E eu fico perguntando o que é que Paulo viu, que ele julga não ser lícito dizer aos homens. Eu tenho certeza, irmãos, olha para mim, Paulo não viu uma cidade de ouro, de ruas de ouro, de mar de cristal, de muros de jaspe, porque essa cidade não existe fisicamente. O que Paulo viu foi Cristo em suas insondáveis riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo. E por que Paulo denomina como insondáveis? Porque elas são intermináveis. Essa vida inteira e a eternidade inteira não vai ser suficiente para que nós possamos conhecê-lo por completo, entendê-lo por completo, porque Ele é tão grande, Ele é tão sublime, Ele é tão maravilhoso, e há tantos aspectos da sua pessoa, irmãos, que as eras futuras não serão suficientes para que nós possamos conhecê-lo por completo. E muitas vezes estamos nós aqui perdendo tempo, e não colocando os nossos olhos nele, e não enxergando Ele, e não vislumbrando Ele, e não olhando para Ele, e não nos reunindo em nome dEle, e não partindo pão em memória dEle. Porque se existe um sentido, e se existe um significado para nós sermos igreja, esse sentido e esse significado se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há outro motivo. E eu quero convidar os irmãos para fazer uma leitura simples da carta aos Hebreus, a partir do capítulo de número 1. E isso não é uma pregação, mas que sirva para você como um momento pedagógico, para que você, de alguma forma, sem pretensão alguma, aprenda a ler a Bíblia enxergando Cristo. Em cada texto, em cada palavra, em cada versículo. Quem é Jesus? Onde está Jesus? Quais são as características de Jesus? Amém, irmãos? Hebreus capítulo 1, verso... Nós vamos ler o primeiro capítulo de Hebreus e vamos ver se nós o encontramos. Amém? Hebreus capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem é Jesus? Olhe para mim. Jesus é aquele através de quem Deus fala. Aonde está Jesus? Ele é aquele através de quem Deus fala. Deus não pode falar senão pelo Filho. Ele é o meio pelo qual Deus pode falar com a igreja. Você entende isso? Sem Cristo, nós estaríamos absolutamente surdos à voz de Deus, porque Ele é
aquele por quem Deus fala. O falar de Deus é por meio dele. Então nós temos aqui uma característica de quem é Cristo. Quem é Cristo? Aquele por quem Deus fala. O falar de Deus é por meio de Cristo. Será que isso é importante? Será que o Senhor Jesus é importante em uma reunião? Se Ele é aquele por quem Deus fala, se Ele é aquele através de quem Deus fala, qual é a importância dele nessa reunião? Porque se Ele não estiver aqui, Deus não poderia falar conosco, porque Ele é aquele através de quem Deus fala. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo, verso 2. Quem é Jesus? Quem é esse que nós temos que manter os nossos olhos fixos nele? O verso 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo. O que significa tudo para você? Tudo é tudo. Ele é o herdeiro de tudo. Tudo que há nos céus, tudo que há na terra e tudo que há debaixo da terra pertence a Ele. Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 9 e 10, diz que Deus vai congregar todas as coisas em Cristo. E por que Deus vai congregar todas as coisas em Cristo? Porque tudo é dele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E sabe o que é mais interessante de compreender? Quando nós lemos Romanos capítulo 8, nós vamos entender que nós fomos feitos um com Ele. Então se Ele é o herdeiro de todas as coisas, nós também herdamos todas as coisas juntamente com Ele. Porque nós somos herdeiros de Deus com Ele e co-herdeiros com Cristo. O céu é dele, a terra é dele, os homens são deles. Tudo que existe, tudo que foi criado, o universo, os universos possíveis, se é que existe mais de um universo, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Tudo está no controle dele. Tudo foi entregue a Ele, tudo foi dado a Ele. Ele tem todas as coisas. Esse é Jesus. Quem é Jesus? O herdeiro de todas as coisas. E ele continua, não é só isso. Ele é o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Se o mundo existe, é por causa de Jesus Cristo. Porque o mundo foi feito por meio dele. Estamos aqui respirando, tem ar para respirar. Sabe quem fez o ar? Ele. Sabe quem criou as plantas? Ele. Tem um lago ali fora, tem água. Sabe quem fez a água? Ele. O universo, cada estrela com o seu nome. O sol, a lua, as estrelas, a vida humana, o corpo humano com essa perfeição, e essa perplexidade que é o corpo humano, perfeito, onde tudo funciona perfeitamente. O seu coração está batendo desde o dia que você nasceu, bombeando sangue em todas as veias do seu corpo. Sabe quem fez isso? Ele. O seu cérebro, com a capacidade de pensar, sabe quem fez isso?
Ele, os anjos, os seres celestiais, todo o universo foi feito por Ele. Quem é Jesus? É aquele através do qual, por meio do qual Deus fez todas as coisas, através do qual Deus criou o mundo, e o mundo aqui é o cosmos, é tudo que existe. Esse é Jesus. Quantos? Amém? Ele é aquele através de quem Deus fala, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é aquele através de quem Deus fez o mundo. Verso 3. Quem é Jesus? O qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa. Deus é Espírito, e como Espírito não pode ser visto pelo homem, mas Deus tem uma imagem, e Deus tem uma expressão exata, e a expressão exata de Deus é Jesus. O resplendor, se você pudesse ver o resplendor da glória de Deus, se você olhasse e visse o resplendor da glória de Deus, o que é que você enxergaria? Jesus, porque Ele é o resplendor da glória e a exata expressão da imagem de Deus. O que é que nós veremos na glória? Tem crentes que pensam assim: veremos 3 lá, assentados no trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, porque Deus é um. O que nós veremos é o Filho, Jesus Cristo, porque Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. É o Filho que é o rosto da divindade, é o Filho que é a expressão da divindade, é Jesus Cristo que expressa a divindade. Nós não veremos a Deus, nós não veremos o Espírito Santo, nós veremos o rosto de Jesus Cristo, porque Ele é a exata expressão da imagem de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus. Esse é Jesus Cristo. Quem é Jesus? E aí o autor vai dizer assim: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Você está vivo hoje? Amém? Está vivo ainda, irmão? Olha aí se o irmão do seu lado está vivo ainda. Está vivo? Sabe por que você está vivo? Porque tem alguém sustentando a tua vida. E sabe quem é que está sustentando a tua vida? Ele. Pela palavra do seu poder. Sabe por que as estrelas não caem do céu, na terra? Sabe por que o sol permanece no mesmo lugar? Ele, todos os dias, o sol poente, o sol que se levanta, o sol que se põe no mesmo lugar, a lua está lá, as estrelas estão lá, as constelações estão lá. Sabe por que a terra consegue girar? Ah, pastor, é a gravidade. Quem foi que criou a gravidade? Quem é que sustenta tudo isso? Quem é que sustenta tudo isso para que o planeta, o mundo, o universo não entre em colapso? São bilhões de galáxias,
São trilhões e trilhões de estrelas, todas elas no seu devido lugar. Agora tem uma pedra, sei lá, um negócio vindo voando aí, né? Não sei o que lá, Atlas. E aí todo mundo com medo, e vai não sei o que. Irmãos, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E sabe o que Ele sustenta? Ele sustenta os fios de cabelo da tua cabeça. Porque não vai cair um fio de cabelo da tua cabeça, se não for pela vontade dEle. Tem alguns aí que Ele já liberou para cair, mas tem outros que Ele está preservando. Mas se caiu, foi porque Ele disse: fio de cabelo pode cair. Quantos estão aí? Porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é Jesus? É aquele que mantém o planeta em ordem. É aquele que sustenta tudo com a palavra do seu poder. Por que temeremos, irmãos? O que temeremos? E ainda queremos buscar solução em política, queremos buscar solução na economia, queremos buscar solução em homens, sendo que nós temos a Cristo Jesus, que tudo sustenta pela palavra do seu poder. Esse é Jesus. Não é aquele que se apresenta em muitos lugares pendurado em uma cruz, dilacerado. Ele não está mais na cruz, Ele está no trono. E Ele governa, e Ele governa com poder e com justiça, e Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, e não há nada que saia do controle dEle. Esse é Jesus, esse é o nosso Senhor. O nosso Cristo. É para Ele que nós temos que olhar. Essa reunião é para Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Talvez você não perceba, mas é Ele que tem atraído o teu coração. É Ele que tem conquistado os teus afetos. É Ele que tem te chamado. E o autor continua dizendo: havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos purificou de todos os nossos pecados. Como eu falei ontem aos irmãos, lembra? Ele não imputou a nossa culpa, mas Ele pegou para Ele e disse: deixa que eu pago. Deixa que essa dívida eu pago. E hoje nós temos acesso ao trono da graça, e nós podemos chegar diante de Deus, sabe por quê? Porque nós somos justos, nós somos santos. É assim que a Bíblia chama os crentes no Novo Testamento: santos. Vós sois santos. E por que nós somos chamados de santos? Porque alguém nos justificou. Alguém pagou o preço por todos os nossos pecados, não só o que cometemos no passado, mas o que continuamos cometendo está pago.
E quem foi que pagou? Ele mesmo, por si, fez a expiação pelo nosso pecado. Quem é Jesus? Aquele que expia o pecado de gente que não merece. De pessoas que muitas vezes nem sequer conseguem se reunir em nome dEle. De pessoas que se esquecem de quem Ele é e fica brincando de religião, fica brincando de culto, e saímos dizendo: esse culto foi bom, esse culto foi ruim, o louvor hoje foi uma maravilha, hoje eu gostei muito, a palavra falou comigo, mexeu com as minhas emoções. E Cristo, irmãos? E Cristo? Porque a reunião não é para nós, a reunião é para Ele. Ele é que tem que ser exaltado, Ele é que tem que ser levantado, e os nossos olhos têm que estar fixos nele. Quem é esse Jesus? É aquele que por si mesmo fez expiação pelos nossos pecados. Nós temos memória curta. A nossa memória é muito curta, irmãos. Mas pense um pouquinho na tua vida pregressa, antes de se encontrar com Ele. Quem era você? Quem eu era? E aonde estaria, se é que estaria ainda, se não fosse Ele? O autor continua: quem é esse Jesus? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é aquele que está sentado à destra de Deus. Como eu falei aos irmãos ontem, tem um homem glorificado, assentado à destra de Deus. Não é Deus que está sentado à destra de Deus, é um homem que está sentado à destra de Deus. Jesus Cristo, o homem. E sabe por que Ele se assentou à destra de Deus como um homem? Para abrir o caminho para a humanidade. Porque se um homem pôde se assentar lá, outros também podem. A porta que estava fechada, o jardim que se fechou para o homem, o paraíso que se fechou para o homem por causa do pecado de Adão, foi aberto. Não o mesmo caminho, um novo e vivo caminho, aberto pela sua carne e pelo seu sangue. O caminho que Ele nos consagrou significa entregar para sempre, é um caminho que nunca mais será fechado. E Ele, como homem, mesmo que os anjos não o reconheceram, quando o salmista canta dizendo: levantai, ó portais eternos, porque entrará o Senhor da glória. Os anjos perguntam: mas quem é esse? Quem é esse Senhor da glória? Porque aqui nenhum homem nunca entrou, o caminho está fechado. Tem querubins que guardam, tem uma espada flamejante. E aí alguém diz: a espada já transpassou a alma dele e não achou pecado. E os anjos que o acompanham gritam de novo: levantai, ó portais eternos, porque entrará o Senhor da glória. Tá, mas quem é esse Senhor da glória? O Senhor poderoso nas
batalhas. Por que poderoso nas batalhas? Porque ele já tinha vencido todo principado, potestade, hostes, e já tinha pisado na cabeça da serpente. Ele vinha de uma guerra, ele é o Senhor da guerra. E os anjos não estamos entendendo. E os anjos gritam: levantai, ó portais eterno, porque o Rei da Glória vai entrar. E quando eles chegam, levam ele até o ancião de dias. E ele está diante do Pai, um homem diante do Pai. Porque Deus deu a terra aos homens, e apenas um homem poderia comprar a terra. Salmo 115, verso 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Deus tem um livro na mão, selado com 7 selos. Que livro é esse? A escritura da terra. Ninguém poderia tocar e nem olhar para ele, porque não havia homem digno. E quando ele chega diante do ancião de dias, o ancião de dias estende a mão e diz: ó. E ele pega o livro daquele que estava sentado no trono. Como diz: eu comprei a terra de toda tribo, língua, povo e nação, para Deus, e os fiz reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como é que eles vão reinar sobre a terra? Porque eu vou me assentar no trono, e quando eu me assentar no trono, todos aqueles que foram um comigo, todos aqueles que forem o meu corpo, se assentarão comigo nesse trono. Quem é Ele? Quem é esse Jesus? É o homem que está sentado à destra de Deus. Está conseguindo enxergar Jesus em Hebreus? E o autor continua: quem é ele? Feito tanto mais excelente do que os anjos. Ele é aquele que é mais excelente do que os anjos. E tem crente querendo ver anjo ainda. Não tem desejo nenhum de ver Jesus, mas ver anjo. Ele é aquele que foi feito mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quem é ele? O Filho unigênito de Deus, que dá a Deus todo o prazer. Deus só tem prazer no seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando nós lemos o Salmo 18, e nós vemos a reação de Deus, no momento em que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque desde a eternidade passada, eles nunca tinham se separado. Eles nunca tinham ficado distante um do outro. Eles nunca tinham ficado sem usufruir a presença do outro. Porque todo o prazer do Pai vem do Filho, e todo o prazer do Filho vem do Pai. Eu fico pensando, irmãos, né? E é só uma figura de linguagem, porque não dá para usar esse termo para Deus. Mas eu penso que Deus às vezes não entende como Ele nos deu o seu Filho e nós não nos importamos com Ele. Como Ele nos deu o seu Filho e para nós isso não significa quase nada.
como Ele nos deu o seu Filho, e nós estamos distraídos com coisas igrejeiras, ao invés de estarmos olhando para o Filho que dá todo o prazer ao Pai. Como que nós podemos desprezar aquele a quem Deus não despreza? Como nós podemos desprezar aquele a quem Deus deseja ardentemente? E no Salmo 18, a Bíblia diz que quando o Senhor disse: por que me abandonastes? A Bíblia diz que Deus montou nas asas do vento, e Ele desceu à terra, embaixo dos seus pés escuridão, dele saía raios, trovões, e Ele veio. Onde estava o seu Filho? Nas regiões baixas da terra, morto. E Ele foi lá buscar o Filho dele, e pelo poder do Espírito, Ele ressuscitou a Jesus Cristo, e o trouxe de volta. E outra vez, tu me serás por filho, e eu te serei por pai, porque eu não vou viver a minha vida sem você. Tu és aquele em quem me comprazo. Tu és aquele em quem eu tenho todo o prazer. Tu és a minha única fonte de prazer e satisfação. Esse é o Filho. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que muitas vezes não aparece em nossas reuniões. Esse é o Jesus que muitas vezes não aparece em nossas pregações. Esse é o Jesus que muitas vezes não é um motivo de nós sairmos de casa para nos reunirmos. Porque o reunir, irmãos, o reunir está intimamente ligado a ter a presença dEle. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então quando eu convido os irmãos para uma reunião, eu estou com a expectativa, não de que os irmãos venham, mas de que Ele esteja. Porque sozinho eu não sou igreja. Uma reunião comigo mesmo não vai trazer Ele. Mas se tiver 2 ou 3, olha o detalhe. Pastor, então por que na maioria das nossas reuniões a impressão que nós temos é que Ele não está presente? Olha o detalhe: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nós não estamos reunidos por causa do louvor. Nós não estamos reunidos porque tem um pregador de fora. Nós não estamos reunidos porque é 10 anos namorada. Nós não estamos reunidos porque tem amigos nossos que vão para a reunião. Nós estamos reunidos em nome dEle, debaixo do nome dEle. Isso é reunião de igreja. Reunir-se em nome de Cristo, em memória dEle. Quem é esse Jesus? Ele continua dizendo: introduzindo no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ele é aquele que é adorado por todos os anjos existentes. Todos os anjos de Deus, quando vem o Cordeiro, se prostram. Os 24 anciãos, quando vem o Cordeiro, se prostram, tiram da cabeça as suas coroas e lançam aos pés dele, oferecendo a ele a maior honra que eles podem oferecer, que são suas coroas, é o símbolo do governo que eles têm sobre a terra. Todos os anjos o adoram, todos os anjos o adoram. Estamos falando de anjos
poderosíssimos, como Miguel, o arcanjo de guerra. Estamos falando de Gabriel, o anjo mensageiro. Estamos falando daquele anjo que sozinho, em uma noite, matou 185 mil homens. Este anjo, quando vê Jesus, se prostra. A palavra adorar é se prostrar, e o adora, dizendo: santo, santo, santo. Honra, glória e poder ao Cordeiro que foi morto, mas viveu. Os anjos o adoram, mas a igreja dele, muitas vezes, prefere cantar músicas almáticas, que falam de seus próprios sentimentos. E eu tenho que dar uma beliscada, irmão, porque não dá para passar. Os anjos o adoram. Olha Apocalipse. Quais são as canções? E cantavam um novo cântico ao Cordeiro, dizendo: honra, glória, poder, majestade, domínio ao Cordeiro. Nossas canções: você é precioso, mais fino que o ouro de Ofir. O que aconteceu com a igreja, irmãos? Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que Cristo deixou de ser o centro? Em que lugar nós nos perdemos? Em que lugar o nosso ego tomou conta, a ponto de nós não entendermos que Cristo é o centro, Ele é o cabeça, e a Ele tem que ser dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que nós possamos aprender com os anjos nesta manhã, porque todos os anjos de Deus o adoram. Olha que interessante. Sabe quem é que está incluído nesse todos os anjos de Deus? Satanás e os seus demônios. Quando Jesus chegou, atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e ele chega em Gadara, o que aqueles demônios que estavam naquele homem gadareno fizeram? Você lembra do texto? Se prostraram aos seus pés e adoraram. Até os demônios o adoram. E a igreja não consegue cantar louvores, músicas e canções que exaltem o seu nome. Quem é Ele? É aquele que é adorado por todos os anjos. Continuando. E em verdade, quanto aos anjos diz que faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele é aquele que tem um reino e um trono inabalável. Trocam-se governos, vai Bolsonaro, vem Lula, entra Trump, sai Putin, morre um, vem... Irmãos, os reinos, esses reinos da terra são abaláveis. O trono dele permanece para sempre. Não tem ninguém que pode tirá-lo do trono. O seu trono permanece para sempre. Aonde está a nossa esperança, igreja?
A nossa esperança está em reinos abaláveis. Eu falo isso com o coração partido, irmãos. Eu falo isso com o coração partido. Mas se teve uma coisa boa que aconteceu, foi a derrota do Bolsonaro. Porque já tinha pessoas pensando em reeditar a Bíblia, tirar Jesus e colocar Bolsonaro, porque sua fé e sua esperança estava num homem de carne e osso. Não confiavam mais em Cristo. Sua esperança não está no reino inabalável, invisível, mas permanente. Sua esperança estava num homem de política. E enquanto a igreja não aprender a colocar a sua esperança, a sua expectativa no trono inabalável de Cristo, irmãos, Deus não vai permitir que governantes humanos, carnais, pecadores, tomem o lugar de Cristo. E diga-se de passagem, o maior curral eleitoral foi a igreja. E os grandes pastores, os grandes nomes do nosso Brasil, se é que assim nós podemos chamar, foram os primeiros a se corromperem. Eu conversei com um pessoalmente, tive o privilégio, estava eu e o coronel, cadê o coronel? Estava eu e o coronel na mesa com um, o dia que o Bolsonaro veio em Balneário, e a conversa do irmão era mais ou menos assim: eu, toda semana vou na casa do presidente, eu janto lá, eu oro pela esposa dele, fiz uma campanha com ela. Não, porque eu só não vou sentar na mesa que ele está sentado porque eu não quero. Mas se eu quisesse eu ia lá sentar. E eu olhando assim disse: louvado seja o Bolsonaro. Todas as vezes, irmãos, que nós substituímos Cristo por qualquer coisa, nos tornamos idólatras. Como diz o Salmo: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Sabe por que o salmista diz isso? Porque naquela época era costume dos povos, principalmente os babilônicos, construir no alto dos montes altares a deuses pagãos. É o que na Bíblia é chamado de altos. Quando Deus diz destruam os altos, é que lá em cima do monte tinha um altar a um deus pagão, o Baal. E aí tem muitos Baais. Então o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Do Baal? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Igreja, 2026 está aí, 2026 está aí, está chegando a eleição, agora vai, vamos botar o Bolsonaro de novo, irmão. Tua esperança está no lugar errado. E quem está falando para você é alguém que fica extremamente indignado com as porcarias que vê de política, e que também, se eu pudesse, eu matava a metade. Mas a nossa esperança não pode estar lá. A nossa esperança tem que estar nesse trono inabalável. E nesse reino que tem um cetro de equidade. Não é só justiça, é equidade. Que é além de fazer justiça. Quantos estão aí? Amém, irmãos? E o salmista continua dizendo:
Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Quem é Ele? Ele é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ele é aquele que está ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. Quem é Ele? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Ele é aquele que fundou a terra, e os céus são obras das suas mãos. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e nele. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, o céu e a terra, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele é aquele que vive para sempre. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Ele é aquele que foi convidado por Deus para sentar à destra, para que Deus coloque todos os inimigos dele debaixo dos pés dele. Não são porventura eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os irmãos estão aí? Estão vivos ainda? Capítulo 2, vamos avançar um pouquinho. Quero só falar mais de 3 coisas. Capítulo 2, verso de número 10. Diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas. Quem é Jesus? Aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe. Diante dele as coisas podem existir, sem ele nada do que foi feito se fez, trazendo muitos filhos à glória. Quem é ele, irmãos? É aquele que vai trazer muitos filhos à glória. Só existe uma esperança para nós de sermos levados à glória, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Ele é o príncipe da nossa salvação. Essa palavra príncipe é capitão, é aquele que vai à frente, é o príncipe da nossa salvação. Jesus Cristo, irmãos, é o príncipe da nossa salvação. Sabe o que isso significa? Isso significa que sem Ele, todos nós íamos para o inferno. Sem Ele, nenhum de nós seríamos salvos. Sem Ele, não existiria o que nós poderíamos fazer para ser salvos. O nosso maior esforço não valeria de nada. Sem Ele, estaríamos condenados ao inferno eternamente. É isso que significa. Esse Jesus que muitas vezes nós desprezamos na reunião, é o príncipe da nossa salvação, é o capitão da nossa salvação, é aquele que nos salvou, é aquele que nos garante a vida eterna com Deus. Você tem noção do que significa isso? Você que está aí sentado, ouvindo a palavra, achando que é bonzinho, todo arrumadinho, dizendo: olha, como eu sou crente, eu vim pela manhã participar da mesa do Senhor. Você iria para o inferno se não fosse Jesus Cristo.
condenado à morte eterna, ao lago de fogo. Quem é esse Jesus, o qual nossos olhos têm que estar nele? O príncipe da nossa salvação. Fomos salvos por ele. Eu lembro perfeitamente, irmãos, o dia que ele me encontrou. 14 anos de idade, tinha arrumado uma briga na cidade e decidi matar um homem. Arrumei uma arma, época de carnaval, e eu disse: hoje eu vou matar esse cara. Falei: bom, não vou conseguir fazer isso de sangue frio, vou ter que aquecer o sangue, vou tomar uma. No caminho do bar, eu pensei assim: bom, minha família é sempre católica, sempre me ensinou a rezar. Disse: bom, eu vou cometer um pecado muito grande, tirar a vida de um homem. Aí me veio um pensamento: bom, já que eu vou tirar a vida de um homem, eu preciso primeiro pedir perdão a Deus. Olha o pensamento. Esse pensamento de alguém que vai matar uma pessoa, mas eu estava decidido a matar a pessoa. Bom, vou para a minha igreja, igreja católica. Eu estou indo, eu me lembrei no caminho de uma fala de um irmão que hoje já está com o Senhor. Falou assim para mim: olha, eu me converti na igreja dos crentes, eu passei a crente. Falei: cara, você é louco, você passou a crente, agora vai começar a usar essas roupas estranhas, não pode beber, não pode fazer nada, agora pronto, acabou a sua vida. Eles fizeram lavagem cerebral em você. Ele falou assim: não, lá na igreja que eu converti, lá, que eu passei a crente, lá pode fazer tudo que você quiser, lá pode beber, lá pode fumar, lá pode fazer o que você quiser. É diferente a igreja. E onde que é? É lá onde que era o cinema. Estou indo eu para a igreja católica. Falei, pensei: bom, encontrei uma igreja para mim. Pode beber, pode fumar, pode se prostituir, pode fazer tudo. É para lá que eu vou. E aí eu lembro, cheguei. Tinha uma festa chamada Espirival. Quando eu chego na porta, uma mulher me pega pela mão, Imaculada, o nome dela, e fala: já falei para esses meninos. Eu era adolescente, tinha 14 anos. Falei para esse menino para não ficar aqui fora. Seu lugar lá dentro, saiu me arrastando assim pela mão, e eu indo assim, e me levou e me sentou do lado de dois velhinhos, corredores cheios, não tinha como sair. Sentei lá e fiquei assim. E aí, irmão, aquele povo começou a cantar, falar em língua, e orar, e eu assim. De repente, olha, agora pensei, acabou, tem mais de 2 horas que eles estão cantando e falando aí. Aí agora vai vir a pregação. Ouça isso. Aí vinha a hora da pregação. Pastor, eu quero convidar para estar ministrando a palavra para nós hoje a missionária Lana Holder. Quem já ouviu falar? Lana Holder. Essa mulher subiu no púlpito, na época assembleiana, e começou a contar o testemunho dela, do vazio que ela sentia, das experiências dela com homossexualismo na adolescência, na juventude. Testemunho dela, e aí no final ela fez o seguinte apelo: você que ainda não aceitou Jesus, quer ir para o inferno, continua no banco. Quer ser salvo, vem aqui na frente aceitar Jesus. Quando ela falou isso, quer ir para o inferno, quer aceitar Jesus. Eu lembro que eu levantei e quando eu saí no corredor, já não via mais nada, porque eu fui tomado por um choro. Eu não queria chorar, mas eu fui tomado por um choro. E eu vim e me ajoelhei ali na frente daquele púlpito. E naquele dia 5 de fevereiro de 1999, eu fiz a oração: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu saí daquela reunião tão cheio de Deus, irmãos, tão cheio de Deus, que eu tinha escondido a arma no poste, na esquina da igreja. Eu esqueci da arma.
Fui para casa. E como era uma culto de manhã, tarde, noite, no outro dia de manhãzinha eu já estava no culto, na reunião das 9. Tarde estava eu lá, à noite estava eu lá. E isso fazem 26 anos. Fazem 26 anos que eu saí de casa para matar uma pessoa. E o príncipe da minha salvação saiu ao meu encontro. Porque eu não estaria aqui se ele não tivesse me interceptado no meio das ruas de Cruzeiro do Oeste. Porque aqueles pensamentos, você tem que pedir perdão antes de matar, não eram meus. Era ele me conduzindo. Eu seria só mais um assassino, irmãos. Porque eu estava decidido a fazer o que eu queria fazer. Agora, nos convertemos, crescemos, aprendemos, ficamos mestres na palavra e o abandonamos em cada reunião. Não olhamos mais para ele, não nos reunimos em nome dele, nos entretemos com o nosso brinquedo chamado igreja. E é tempo de nós voltarmos os nossos olhos para ele. O culto é dele, os louvores são dele, a palavra é dele, a reunião é dele, nossa vida é dele, o que fazemos é para ele. Nós temos que vê-lo, irmãos, porque todos aqueles que não o enxergam não terminarão a carreira. Porque só existe uma forma de terminar a carreira, é se os seus olhos estiverem fixos no autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que é que estamos fazendo aqui? Vamos comer o seu corpo e beber o seu sangue, em memória dele. É para ele, é dele. Não tem nada a ver conosco, irmãos. É dele. A ele seja dada a glória, a honra, o louvor, a adoração, os reinos, o governo, as nossas vidas. Que nós possamos voltar e entender que igreja é reunir no nome dele. Depois de dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Existem muitas reuniões, mas poucas em nome de Jesus. Como ele disse: fazei isso em memória de mim. Amém, meus irmãos? Que nós possamos fazer isso em memória dele. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te rendemos graça. Te rendemos graças por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, porque
Temos muitas vezes nos esquecido do Senhor ao passar dos anos. Estamos tão acostumados a fazer reunião, a fazer culto. Estamos muitas vezes tão no automático, Senhor, que nos esquecemos do Senhor. Mas hoje pela manhã, nós queremos colocar novamente os nossos olhos em Ti. Colocar os nossos olhos em Ti. E ainda que nós não merecemos, Senhor, permita-nos Te ver. Permita-nos contemplar a Tua face. Não permita que o Deus desse século cegue os nossos entendimentos, para que nós não vejamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ei, som, ei. Nos ensina a abrir mão de todas as coisas, para que nós possamos ganhar verdadeiramente a Ti. Que as coisas terrenas não nos satisfaçam. Que o Senhor aumente a insatisfação por tudo aquilo que é terreno e temporal, ainda que sejam coisas relacionadas à igreja. Que somente o Senhor preencha-nos com aquilo que o Senhor é, para que nós possamos viver a vida como Paulo viveu, sendo de fato imitadores de Paulo, abrindo mão de qualquer coisa para poder ganhar a Ti, podendo todas as coisas em Ti que nos fortalece. Seja o centro de nossas vidas, seja o centro de nossas famílias, seja o centro da Tua igreja, seja o centro de tudo aquilo que nós fazemos em Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Pai, revela o Teu Filho em nós, porque só o Senhor conhece o Filho, e só o Senhor pode revelá-lo a nós, para que possamos Te amá-lo, não apenas com palavras, mas amá-lo porque Te conhecemos e podemos Te ver. Assim oramos, gratos, oramos em nome de Jesus.